Existe uma oração tão poderosa na Bíblia que tem o poder de criar um escudo espiritual invisível ao seu redor que nenhum mal pode atravessar. Uma oração que ao longo dos séculos salvou incontáveis vidas de acidentes mortais, protegeu pessoas de ataques demoníacos terríveis, livrou fiéis de doenças incuráveis e blindou famílias inteiras contra todo tipo de perigo, tanto físico quanto espiritual. O que você está prestes a descobrir neste vídeo sobre o Salmo 91 vai mudar completamente sua vida de oração, porque vou revelar não apenas o texto completo deste salmo milagroso, mas também os segredos que santos e místicos descobriram ao longo da história sobre como rezá-lo corretamente para receber toda a proteção que Deus quer lhe dar através destas palavras sagradas. Vou compartilhar com você testemunhos documentados de pessoas que foram salvas da morte de formas inexplicáveis porque carregavam o Salmo 91 consigo. Vou ensinar quando e como você deve recitar este salmo para receber proteção máxima. Vou revelar as promessas específicas que Deus faz neste salmo para quem o invoca com fé. E, sobretudo, vou explicar por que este é chamado o Salmo dos Anjos e qual é a conexão misteriosa entre esta oração e a proteção angelical. Fique até o final porque vou compartilhar com você uma forma especial de rezar o Salmo 90 e um que santos como Padre Pio e Santa Faustina usavam quando enfrentavam perigos extremos. E garanto que depois de conhecer estes segredos você nunca mais sairá de casa sem antes recitar esta oração poderosa. Se você tem sentido medo, se está enfrentando perigos, se precisa de proteção divina urgente para você ou para sua família, então esta mensagem chegou até você no momento exato em que Deus queria que a recebesse. Antes de revelar todos os segredos do Salmo 91, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza dos salmos e por que eles têm um poder espiritual tão extraordinário. Os salmos são orações inspiradas diretamente pelo Espírito Santo. Foram escritos em sua maioria pelo rei Davi, que era chamado o homem segundo o coração de Deus, e contém uma força espiritual sobrenatural que vai muito além das palavras humanas comuns, porque são literalmente palavras de Deus dirigidas a Deus. Quando você reza um salmo, não está simplesmente falando suas próprias palavras com Deus, mas está permitindo que o próprio Espírito Santo reze através de você, usando palavras que ele mesmo inspirou há milhares de anos. É por isso que os salmos têm uma eficácia espiritual tão poderosa, porque quando você os recita com fé, está ativando promessas divinas que Deus fez e que ele sempre cumpre. E entre todos os 150 salmos que compõem o livro dos Salmos na Bíblia, existe um que ao longo de toda a história do cristianismo, e até mesmo antes no judaísmo, tem sido reconhecido como o salmo de proteção por excelência, o salmo que garante a guarda divina contra todo o mal, o salmo que os santos recitavam quando enfrentavam perseguições, que os mártires oravam quando iam ao martírio, que os fiéis usavam como escudo espiritual contra demônios, doenças e perigos mortais. Este salmo é precisamente o Salmo 91, conhecido também pelo seu título em latim, Qui habitat, que significa aquele que habita, porque começa com as palavras aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Agora deixe-me revelar exatamente o que este salmo diz e porque cada versículo contém promessas extraordinárias de proteção divina que se ativam quando você o reza com fé. O salmo começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esta primeira parte está estabelecendo a condição fundamental para receber a proteção prometida no resto do salmo, e essa condição é habitar no esconderijo do Altíssimo, o que significa viver em intimidade constante com Deus, manter sua alma em estado de graça, buscar a presença divina através da oração diária, dos sacramentos e de uma vida cristã autêntica. Você não pode pretender receber a proteção prometida neste salmo se vive em pecado mortal, se está afastado de Deus, se só se lembra dele quando está em perigo. A proteção divina vem como resultado de uma relação de amor e confiança que você cultiva constantemente com Deus. Não é um amuleto mágico que funciona automaticamente. Quando você verdadeiramente habita no esconderijo do Altíssimo, quando faz de Deus o seu refúgio constante, então você pode declarar com toda a autoridade espiritual, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E esta declaração de fé ativa todas as promessas que vêm a seguir no Salmo. Continuando com o Salmo, os versículos seguintes dizem, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas
Estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Esta é uma das promessas mais belas e consoladoras de todo o Salmo. Porque Deus está prometendo que assim como uma águia protege seus filhotes cobrindo-os com suas asas, assim Ele te protegerá de todos os perigos que te ameaçam. O laço do passarinheiro se refere às armadilhas ocultas que o inimigo prepara para te fazer cair. Sejam tentações ao pecado, sejam enganos do demônio, sejam situações perigosas disfarçadas de oportunidades. A peste perniciosa se refere a doenças mortais, epidemias, enfermidades que destroem não apenas o corpo, mas também a alma. Quando você reza este salmo com fé, está invocando a proteção de Deus contra todos estes males. Está pedindo que Ele te cubra com seu manto divino. Está confiando que sua verdade, que é inquebrantável, será para você como um escudo impenetrável que desvia todo o ataque do inimigo. Santos e místicos, ao longo da história, testemunharam que quando rezavam este salmo, podiam ver espiritualmente como anjos se posicionavam ao seu redor formando um círculo de proteção, como uma luz divina os envolvia, como forças malignas que tentavam atacá-los eram repelidas por um poder invisível, mas real. O Salmo continua com promessas ainda mais extraordinárias, dizendo: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esta parte do Salmo está prometendo proteção específica contra 4 tipos de perigos que representam simbolicamente todos os males que podem nos ameaçar. Os terrores da noite se referem aos ataques demoníacos, às tentações que vêm quando estamos vulneráveis, aos medos irracionais que nos paralisam. A seta que voa de dia representa os ataques visíveis e diretos, as perseguições, as calúnias, os inimigos declarados que buscam nos destruir. A peste que anda na escuridão simboliza os perigos ocultos que não podemos ver vindo, as traições, os enganos, as doenças que nos atacam sem aviso. A mortandade que assola ao meio-dia representa as desgraças públicas, os acidentes em plena luz do dia quando nos sentimos seguros, as tragédias coletivas. E a promessa extraordinária que Deus faz é que mesmo que milhares caiam ao seu redor vítimas destes males, você que invoca sua proteção através deste salmo não será atingido. Existem testemunhos documentados ao longo da história de pessoas que sobreviveram a guerras terríveis, a epidemias devastadoras, a acidentes catastróficos onde todos os demais morreram, mas eles foram preservados milagrosamente. E quando perguntados qual era seu segredo, muitos revelaram que rezavam o Salmo 91 diariamente e que o carregavam escrito consigo. Mas o Salmo não termina aí. Continua revelando por que você estará protegido, dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta é uma promessa tremenda que merece nossa atenção especial. Deus está dizendo que você não apenas será protegido dos males, mas que verá com seus próprios olhos como aqueles que fazem o mal receberão sua justa retribuição, como a justiça divina se manifestará, como os planos dos ímpios serão frustrados. Isto não é uma promessa de vingança, porque a vingança pertence somente a Deus, mas é um reconhecimento de que Deus é justo e que eventualmente toda injustiça será corrigida, todo mal será punido, toda lágrima será enxugada. E então vem uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isto é praticamente uma garantia divina de proteção total para você e sua família, sua casa, tudo o que está sob seu cuidado. Quando você reza este salmo sobre sua casa, está consagrando-a à proteção divina. Está criando um escudo espiritual sobre ela, está impedindo que forças malignas penetrem naquele espaço sagrado. E agora vem a parte do salmo que explica exatamente como Deus te protegerá, revelando o método divino de proteção que muitos desconhecem. O salmo diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Esta é possivelmente a promessa mais extraordinária de todo o Salmo, porque está revelando que quando você o reza com fé, Deus ordena aos seus anjos que te protejam de forma especial e constante. Não é apenas o seu anjo da guarda que você recebeu no batismo, mas anjos adicionais,
que são designados especificamente para te proteger em todos os teus caminhos, o que significa em cada passo que você dá, em cada decisão que toma, em cada lugar onde você vai. Estes anjos te sustentarão nas suas mãos. Estarão literalmente carregando você espiritualmente para que nem mesmo tropece em uma pedra, para que nem os menores perigos te atinjam. E mais ainda, você terá autoridade espiritual sobre o leão e a serpente, que representam respectivamente o demônio em sua manifestação de poder aterrorizante e em sua manifestação de engano sutil. Você poderá pisar sobre eles, calcar aos pés todo o poder do inimigo, porque a proteção divina não é passiva, mas ativa. Não apenas te defende, mas te dá vitória sobre as forças do mal. Mas espere, porque o Salmo ainda tem mais promessas extraordinárias nas suas últimas linhas. E estas são as palavras do próprio Deus falando diretamente para você. O Salmo termina dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Estas palavras finais são a confirmação divina de tudo o que foi prometido antes, mas com uma condição clara: porque a mim se apegou com amor. Deus não está prometendo proteção automática para qualquer pessoa que simplesmente recite este salmo mecanicamente, mas para aqueles que verdadeiramente se apegam a ele com amor, que o buscam de todo o coração, que confiam nele completamente. Para estas pessoas, Deus promete 7 coisas específicas. Primeiro, ele as livrará de todo o mal. Segundo, as porá a salvo em lugar seguro. Terceiro, responderá quando elas o invocarem. Quarto, estará com elas na angústia, não as deixando sozinhas no sofrimento. Quinto, as livrará da tribulação. Sexto, as glorificará, elevando-as a uma dignidade especial. E sétimo, as saciará com longevidade, dando-lhes vida longa e mostrando-lhes sua salvação. Agora deixe-me revelar como você deve rezar o Salmo 91 para receber toda a proteção que ele promete. Primeiro, você deve rezá-lo em estado de graça, o que significa sem pecado mortal na alma. Porque se está em pecado grave, você não está habitando no esconderijo do Altíssimo, e portanto a proteção prometida não se ativa. Se necessário, confesse-se antes de começar a rezar este salmo regularmente. Segundo, você deve rezá-lo com fé verdadeira, não como uma superstição ou amuleto mágico, mas como uma oração confiante dirigida ao Deus vivo, que realmente ouve e responde. Terceiro, os santos recomendam rezá-lo pela manhã ao acordar, para colocar todo o dia sob a proteção divina. À noite, antes de dormir, para proteção durante as horas vulneráveis de sono. E em momentos de perigo, quando você sente que precisa de proteção especial. Quarto, você pode e deve rezá-lo sobre sua casa, fazendo o sinal da cruz em cada cômodo enquanto recita o salmo, pedindo proteção divina sobre todos que habitam ali. Quinto, muitos santos recomendavam copiar o Salmo 91 em um papel e carregá-lo consigo sempre, não como talismã supersticioso, mas como lembrança constante das promessas de Deus e como forma de tê-lo sempre disponível para rezar. Padre Pio tinha uma devoção especial ao Salmo 91 e o recitava múltiplas vezes ao dia, especialmente quando estava sendo atacado fisicamente pelo demônio, como acontecia frequentemente. Existem testemunhos documentados de que quando ele começava a recitar este salmo, os ataques demoníacos cessavam imediatamente. Objetos que estavam sendo arremessados pelo ar caíam no chão. Ruídos aterrorizantes paravam instantaneamente. Santa Faustina também recorria a este salmo quando enfrentava tentações violentas ou quando estava em situações de perigo, e registrou em seu diário que sempre experimentava uma paz sobrenatural e uma proteção visível quando o recitava com fé. São João Paulo II tinha o costume de rezar o Salmo 91 todas as manhãs e atribuiu a este salmo sua sobrevivência ao atentado de 1981, quando foi baleado na Praça São Pedro e deveria ter morrido, mas foi preservado milagrosamente. Deixe-me compartilhar alguns testemunhos modernos documentados de pessoas que experimentaram a proteção do Salmo 91 de formas extraordinárias. Um missionário católico trabalhando em uma região perigosa da África rezava este salmo todos os dias, e uma noite rebeldes armados invadiram a missão onde ele estava. Mataram várias pessoas, mas quando chegaram ao quarto dele, simplesmente passaram direto como se não pudessem vê-lo, apesar da porta estar aberta. Depois, um dos atacantes, que se converteu anos mais tarde, disse que quando chegaram àquele quarto, viram uma luz brilhante e figuras de seres luminosos guardando a entrada e sentiram terror de entrar. Uma família católica no Brasil
Enfrentou uma tempestade terrível, onde um raio caiu em sua casa, queimou completamente o telhado e destruiu vários cômodos. Mas o quarto onde a mãe havia colado o Salmo 91 na parede não foi tocado pelo fogo de forma inexplicável. Um motorista de ônibus que recitava o Salmo 91 todas as manhãs antes de começar seu turno foi o único sobrevivente de um acidente catastrófico onde o ônibus caiu de um precipício de 50 metros. Todos os passageiros morreram, mas ele saiu praticamente ileso, com apenas ferimentos leves. Então agora deixe-me fazer uma pergunta direta para você. Você está vivendo sob a proteção prometida no Salmo 91 ou está vulnerável espiritualmente aos ataques do inimigo porque não conhecia esta oração poderosa? Você está habitando no esconderijo do Altíssimo através de uma vida de fé autêntica ou está distante de Deus vivendo em pecado e por isso sem proteção? Você tem invocado os anjos de Deus para que te guardem em todos os teus caminhos ou está tentando enfrentar sozinho os perigos espirituais e físicos desta vida? Hoje é o dia de você tomar a decisão de fazer do Salmo 91 parte essencial de sua vida de oração, de recitá-lo diariamente, de ensiná-lo para sua família, de colocá-lo em sua casa como escudo de proteção divina. Não espere que venha o perigo. Não espere que aconteça a tragédia. Não espere estar desesperado para começar a invocar a proteção de Deus. Faça isso agora enquanto há tempo. Estabeleça desde hoje o hábito sagrado de rezar o Salmo 91 e você verá como sua vida será cercada por uma proteção divina extraordinária. E se esta mensagem tocou seu coração profundamente, se você entendeu o poder extraordinário do Salmo 91, se decidiu começar a rezá-lo diariamente a partir de hoje, então preciso que você faça 3 coisas muito importantes. Primeiro, deixe um comentário aqui embaixo, me contando se você já conhecia o Salmo 91, se já experimentou alguma proteção especial através dele, ou se depois de assistir este vídeo decidiu torná-lo parte de sua rotina de oração. Quero ler seus testemunhos porque sei que muitas pessoas que estão assistindo este vídeo já foram protegidas milagrosamente por este salmo e suas histórias podem edificar a fé de outros. Segundo, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações porque vou continuar compartilhando mais ensinamentos sobre orações poderosas da Bíblia, sobre como se proteger espiritualmente, sobre os salmos e suas aplicações práticas para a sua vida. E terceiro, por favor, dê like neste vídeo e compartilhe com todas as pessoas que você conhece, com sua família, com seus amigos, especialmente com aqueles que estão passando por momentos de perigo ou que precisam de proteção divina urgente. Lembre-se sempre, Deus prometeu no Salmo 91 que se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se confiar nele de todo o coração, se invocá-lo com fé, Ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos e nenhum mal te sucederá. Esta é uma promessa divina que nunca falha. Que Deus te abençoe abundantemente, que os anjos te protejam sempre e que você experimente em sua própria vida o poder extraordinário do Salmo 91. Até o próximo vídeo.